Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual hora você estará abrindo esse vídeo. Estamos começando o segundo episódio do Litoral Nortecast, aqui do litoral da Bahia, hoje com Diego Sol. Manda um salve pra galera, se apresenta aí. Boa tarde a todos. Prazer enorme aí estar aqui hoje com o Josué do Violão, para poder contar um pouquinho dessa história, da minha história. E é isso aí, eu sou Diego Sol, sou natural de Salvador, Bahia. Nasci ali na ladeira da Barra, ali naquele hospital português. Vivi aí muito tempo em Salvador. Atualmente estou morando aqui no litoral norte, em Baçaí. E uma honra mesmo assim ser convidado para estar aqui hoje, porque é a primeira vez assim que estou na entrevista mesmo para poder falar da minha história, né? Então obrigado aí, valeu. Obrigado, seja sempre muito bem-vindo aqui à minha casa, a esse podcast também. Bom, eu sempre, pelo menos assim na parte acadêmica, né, o tempo todo eu estudei essa questão da espiritualidade, né? E eu sei que você, né, pela nossa convivência, eu já sei que você tem uma experiência interessante, eu acho, no candomblé, né? E parece que já nasceu, assim. Então, acho que pode contar a sua história, mas deixa o candomblé permeando aí, né? Isso aí. Foi mais ou menos assim mesmo, né? Quando eu já nasci, os meus pais, eles frequentam até hoje, né, casas de axé. Minha mãe é Ked, meu pai é Ogan, e então já nasci um pouco aí, já um pouco não, muito aí dentro. Fui acompanhava eles nesses trajetos de idas e vindas das casas, né, porque criança não tem mais com quem ficar, e aí a gente acompanha nossos pais mesmo, e para mim foi muito gratificante, porque me ensinou muito, né, essa cultura ancestral, essa cultura africana, essa herança que a gente tem e que muitas vezes é desvalorizada, mas eu custei até, né, para saber a importância, mas naquela época foi difícil por conta de preconceito, escola e essas coisas, né, bullying, é macumbeiro, filho da macumbeira, sua mãe é macumbeira, seu pai é macumbeiro. E hoje eu falo, é mesmo, meu pai é macumbeiro, minha mãe é macumbeira, eu também sou macumbeiro. Graças a Deus. Com orgulho, graças a Deus. E aí cresci nessa jornada aí do candomblé. Também, junto a isso, as mesas brancas que aconteciam aí dentro do candomblé, conheci um pouco do espiritismo, né? E fui crescendo, permeando várias religiões também, né? Como o catolicismo, porque lá dentro do axé também é cultuado alguns santos católicos, como acontece na casa onde eu frequento, que é o Ilha Axé Minhoiá, lá na Valéria. Um beijo a todos, um grande abraço, gratidão ser sua família aí também, família do Ilha Axé Minhoiá. Então, esqueci, cara. Bom, você estava contando a experiência sua, você começou a falar do catolicismo também, né? Isso, que lá na roça tem as rezas, né, do Santo Antônio, que aí tem a missa no mês de junho, muito tradicional aqui no Nordeste, na Igreja Católica, e isso acontece também dentro lá do axé. A mãe de santo atual, que é Mãe Jace, ela traz essa tradição que foi passada da minha avó, assim, né, minha avó que me criou em consideração, assim, que é mãe de santo da minha mãe, a minha avó Luciné, e ela passou sempre essa tradição de rezar o Santo Antônio, de cantar os hinos São Francisco, né, e outros. Então eu cresci muito com essa diversidade de religiões me permeando, e isso me formou mesmo assim como uma pessoa aberta para conhecer as religiões e entender que Deus está em todo lugar mesmo. Achei interessante essa questão da festa de Santo Antônio lá no Ilê Axé, porque aqui, né, tem a festa de Santo Antônio também, aqui no Areal, e tem também na praia de Santo Antônio, a 4 quilômetros daqui,
nós estamos no litoral norte da Bahia, né? Então, aí eu até toquei com as cantadeiras do litoral, né, que é um grupo folclórico registrado assim, e elas também cantam as cantigas de Santo Antônio, cantigas antigas, assim, da época até que imagino que o catolicismo só rezava a missa em latim. Essas cantigas assim, já existiam em português. É massa que também tem uns versos também em latim, é bem interessante. Mas bom, eu sei que você tem experiência também com outras religiões aí, né? Na parte ayahuasqueira, alguma proximidade com os indígenas no Niquim. Me conta aí como que você conheceu, como foi sua aproximação com a ayahuasca, e fala um pouquinho desse intervalo também entre, quer dizer, que você está até hoje aí no terreiro, né? Mas foi um pouco desse encontro assim, né, do afro-brasileiro com a coisa, uma pegada mais indígena, xamânica, assim, não é uma pegada mais indígena, são os indígenas mesmo, no Niquim, né? É isso aí. Então, a partir do ponto que eu fui crescendo dentro desses terreiros e aprendendo aí também as coisas de lá, os costumes, os rezos, cantigas, a tocar, a cantar, e também fui escolhido, né, para ser Ogã, que é um cargo onde a gente cuida dos orixás, a gente canta para eles, toca para eles. Na verdade tem Ogã para várias funções, e foi um caboclo, um espírito de um índio que incorporava aí, que me escolheu para essa função, e com muito orgulho assumi isso, né? E pude também ter essa experiência musical a partir do candomblé, que é um ponto importante que eu gostaria de deixar registrado. Mas você perguntou a respeito da ayahuasca. Na verdade, com o Niquim, você começou com os Niquim? Isso. Então, pronto, a experiência ayahuasca é o Niquim. Isso, na verdade, comecei com Santo Daime. A primeira vez que eu consagrei foi em Simões Filho, uma casa, eu não me lembro o nome agora, mas o regente já fez a passagem, chamava-se Virgílio, Deus eterno, no lugar. E foi interessante também, muito abertura de portais mesmo assim, poder participar de um ritual, me abrindo mais uma vez para essa coisa da fé católica também, que é muito presente aí no Santo Daime, e junto com essa coisa, digamos, indígena, né, da medicina ayahuasca. E foi uma experiência incrível, mas onde eu pude me conectar mais mesmo assim, e onde eu me senti mais livre por identificação e por questão de ter algo parecido assim entre o que eu já vinha cultuando no candomblé, foi com o rito indígena Runicuim, a cerimônia, né, onde acontece a consagração das medicinas que eles trazem da floresta amazônica aí, do Acre. E é um rito que acontece a noite inteira. A gente consagra rapé, sananga, e ayahuasca, e campum, e outras medicinas, cada uma com uma finalidade, né? Foi aqui em Baçaí, no litoral norte, onde eu pude ter esse contato. No sítio em Baçaí, lugar sagrado também de muita luz ali, salve pro sítio. Eles estão sempre recebendo os povos originários, cuidando da nossa cultura, da nossa espiritualidade, gratidão. E foi lá que eu encontrei com o Runicuim chamado Tchanamachan, e lá eu tive uma cura muito forte no nível físico e no nível espiritual, assim, né? Eu pude sentir isso muito forte, e essa conexão me fez com que eu voltasse mais vezes. E todas as vezes que eles estão por aqui e dá para mim, eu estou aí também consagrando, né, a medicina e fazendo parte desse ritual, que eu sinto que é um processo que me fortalece muito quanto ser humano e nas minhas predisposições, e me dá o caminho, me mostra o meu caminho, assim, o que é que eu vim fazer aqui na Terra, né? E
o que é que eu vim fazer, essa é uma das grandes questões, até para mim mesmo, mas a ayahuasca e os ritos unicum, assim como o candomblé e as festas de orixás e caboclos e exus, também sempre me fortaleceram e me mantiveram forte para enfrentar tudo isso que a gente vê aí na sociedade. Pausa pro cafezinho. Abrir a garrafa. Cafezinho, muito bom. Eu, rapaz, gosto demais, viu? Próxima vez, tem pão de queijo. Baianeiro, café e pão de queijo. E depois uma tapioca. Açúcar, sugar. Aqui tá bom pra mim. Muito interessante a sua trajetória. Me faz lembrar a trajetória de muita gente que chegou na ayahuasca, que acaba se conectando com o que viveu antes também, né? Para as pessoas que não nasceram dentro do universo ayahuasqueiro, né? Eram católicos, eles lembram ali do catolicismo, entende alguma coisa diferente. A pessoa que viveu na Umbanda, no Candomblé, né? A ayahuasca, ela traz parece potencial de fazer as pessoas se identificarem ali, né? Com a espiritualidade que ela já traz consigo, né? Muito massa. Se você puder dar mais detalhes assim, dos seus processos de cura, até mesmo, se possível, das visões, né? do seu contato com o mundo espiritual mesmo, que é o mundo real, a realidade, né? De cada um de nós. Sim, podemos sim. Então, meus processos de cura foram vários e intensos. Esse que eu falei na forma física, né, a cura que eu recebi física, logo quando eu falei com os unicums aí, foi com relação a uma paralisia facial, um problema que eu tive, e fiquei um mês com a metade da face paralisada, e isso também foi uma cura para mim também, né, ter acontecido isso comigo. A cura começou a partir daí, porque desde um momento onde você acorda e você não consegue mexer uma parte do seu rosto, né, que é uma parte principal, assim, digamos, que tem nossos sentidos, piscar o olho, comer, ouvir e tal. Isso aí debilitado, você já passa a ver o mundo de uma outra perspectiva, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar antes disso profundamente a respeito das deficiências das pessoas, né? E imagina uma pessoa que não enxerga e, né, a sociedade não está moldada para essas deficiências, né? A gente tenta se atualizar e tenta ter esse olhar para poder colocar aí pistas para as pessoas que têm essas deficiências, ajudar de alguma forma. E aí, a partir dessa deficiência que eu tive, desse problema, eu pude olhar com outros olhos para essas pessoas, né? E perceber a importância de cada um no mundo, porque a beleza, para mim, era uma coisa muito estética, né? E o problema que eu tive mexeu logo com o meu rosto, né? E eu pensei, pronto, agora fodeu. Agora eu não vou namorar mais com ninguém, a mulher que eu tô vai me largar, que o cara feio assim, ninguém merece. Aí eu parei pra pensar e pensei, pô, mas será que eu sou feio mesmo? Só por conta dessa deficiência, desse problema que eu tô passando? Será que é isso mesmo que vale? Porque quero bem pra mim, quero bem pros outros, né? Não penso mal dos outros, tento não julgar, né? Então eu conseguia ver outras belezas que o ser humano pode ter, além da estética, da física, né? E pensando também que essa beleza estética, física, ela já vem pré-moldada, né, pelos padrões europeus aí que prevalecem. E aí pude desconstruir tudo isso, né, através dessa paralisia facial que eu tive. Eu pude repensar e rever meus valores sobre o que é belo, sobre o que é bom, né, sobre o que é ser humano, né, e cresci muito a partir disso e segui com sequelas, né, depois de um mês, voltou a normalizar aos poucos o meu rosto. Fui tomando injeções e outros remédios, corticoides, e foi voltando. E hoje ainda tenho mínimos
de sequela dessa paralisia, mas o maior ensinamento foi de que a gente precisa olhar para as pessoas não a partir do que elas aparentam ser fisicamente, né, e sim para aquilo que elas têm dentro de si e colocam no mundo. E isso me ajudou muito. Então, eu fui para a Ayahuasca nesse dia, nem me lembrava mais desse processo que eu tinha passado. Isso foi há quanto tempo? Você tinha quantos anos? Era qual ano? Só para contextualizar um pouco. Então, o ano eu não lembro exatamente, mas eu lembro que foi no período em que eu estava na faculdade de Biologia. Aí, então, foi por volta de 2018, 2019, né? E foi nesse período aí. E aí até agora, 2023, né, você vê de 100%, digamos que ainda tenho 5%, 10% de sequelas disso aí, né? Foi um processo bem forte mesmo. E a cura que eu recebi foi quando eu consagrei a medicina com os indígenas. Eu senti meu rosto começar a vibrar todo muito forte, como se todas aquelas conexões nervosas que eu tinha paralisado e por isso eu não conseguia mexer o rosto, estivessem sendo ativadas novamente. E nossa, isso mexeu muito comigo naquele momento. E eu agradeci, né, por essa cura e agradeço até hoje e venho tentando me curar com a ayahuasca sempre que posso, né? Muito, muito interessante mesmo. E assim, quando você chegou no ritual, sua cara estava parada. Você estava. Foi assim, de uma hora para outra mesmo, você tomou a ayahuasca e durante o ritual começou a mexer. Acontece que já tinha passado alguns anos esse ritual, foi há muito pouco tempo atrás, tem mais ou menos 2 anos que eu comecei a consagrar com mais frequência a ayahuasca. Então, eu já tinha superado boa parte dessas sequelas, né? Já tinha até esquecido, né, desse problema que eu tive por conta disso, porque eu já conseguia já me comunicar bem, já comer bem, dormir bem, que eram as áreas que tinham sido afetadas. Mas quando eu consagrei a medicina, toda aquela região que tinha parado, ela vibrou e me lembrou desse problema que eu tive. E quando eu saí da cerimônia, eu senti que algo tinha acontecido ali, né? Como recebido mais cura mesmo, assim. Sim. E o aprendizado, de que maneira que o aprendizado ele veio? Assim, você teve visões que as pessoas chamam de viração, né? Ele passou por processos que o pessoal chama de peia, né? De apanhar ali da ayahuasca. Essas visões, elas contribuíram para você ter esse entendimento que você tem hoje, as peias também. Me fala um pouco sobre os processos que você passou ali no ritual para poder entender essas questões que você entende hoje. Foi assim, né? Eu, na verdade, não tive peia, não. Foi mais uma sensação física, essa questão da vibração do rosto, assim, e corporal também, no sentido de que, como se eu não tivesse mesmo, assim, totalmente grudado ao corpo, à minha alma, né? Sentia algo muito leve, muito flutuante. E a partir daí também tiveram outras experiências, né, mirações, em outras cerimônias, né, e ensinamentos onde realmente a gente escuta a planta falar com a gente, né, a gente escuta ali no astral, que é uma forma onde a gente está ali meio que, digamos, em estado alfa, né, de consciência. E também já pude ver coisas, caboclos, isso é muita coisa, na verdade, que acontece quando a gente está nesse processo, né, do encantamento da ayahuasca e dessa cura. A gente realmente vê muito e escuta muito, às vezes, pelo menos é assim comigo. E até para decifrar é muito difícil, né? A gente tem que ter atenção ali para poder compreender. Mas no final das contas, para mim, é só alegria mesmo, assim. Eu saio cada vez mais forte e entendendo meus processos, assim. E durante é muito intenso, o pós também, né? Os dias após também é muito intenso. Depois que eu comecei a consagrar a ayahuasca, eu também passei por um processo onde eu parei de consumir álcool com mais frequência. Hoje eu consumo bem pouco.
em situações específicas, ocasionais assim, né? E parei por um ano por completo com o álcool também assim, e era coisas que eu nem tinha como meta, por exemplo, né? Parar de beber algo assim e tal. E aconteceu e pra mim foi bom também. É o tempo que até hoje está sendo bom isso, né? Esse reflexo. E saber lidar com. Porque o álcool também pode ser uma medicina, né? Dependendo de como é usado, né? A dosagem e tudo mais. Então é isso que a ayahuasca vem ensinando mesmo, como a gente lidar com as coisas da vida, né? Ela também tipo, dá muita abertura de visão para a gente compreender coisas que às vezes estavam ali na nossa cara e a gente não consegue ver ou perceber. Sim.